Senhor, os louvores, as palavras de testemunho, as orações, as ofertas, toda a liturgia, Pai, envolvendo a eleição da diretoria da igreja, tudo isso, Pai, eu tenho certeza que já tem glorificado o Teu nome neste lugar. Mas também, Pai, tenho certeza que o Senhor tem uma palavra do céu para nossas vidas. E a minha oração, Pai, junto com os meus irmãos, é para que o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento nessa noite. Que o Senhor nos guie, Pai, através da Tua palavra, para entendermos o Teu propósito nessa noite para com nossas vidas. Que essa palavra, Pai, nos confronte, mas também nos edifique, e que acima de tudo o Teu nome, Senhor, seja glorificado. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Jesus, e amém. Você pode estar assentado nesse momento. Aleluia. Mas mantenha a tua Bíblia aberta para acompanhar a ministração da palavra de Deus. Queridos, na semana passada nós encerramos aqui o capítulo 18, aonde nós vimos, primeiramente, ali no versículo 23, já aponta para o que seria o início da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, quando a Bíblia fala no versículo 23 do capítulo 18, que ele ficou um tempo ali em Antioquia, mas depois partiu, passando sucessivamente pelas províncias da Galácia e da Frígia. Essas províncias, irmãos, eram lugares que ele já havia passado na sua segunda viagem missionária, e agora ele passava ali mais uma vez, confirmando, ou seja, ajudando nesse processo de estabelecimento da igreja e dos discípulos que ali estavam sendo formados. E aí, irmãos, agora no capítulo 19, aí a gente viu também no finalzinho ali, que chega em Éfeso, esse homem, esse varão chamado Apolo. A gente viu semana passada, mas ele não permaneceu em Éfeso. Você lembra disso, Áquila e Priscila oraram, abençoaram ele e mandaram ele seguir, fazer a sua missão. Agora que o verso 1 do capítulo 19 já mostra que Apolo estava em Corinto nesse momento. E nesse meio tempo, Paulo retorna e chega na cidade de Éfeso. Se você lembra, não sei se foi na semana passada ou na retrasada, nós falamos sobre isso, acho que foi na semana passada, aonde os irmãos de Éfeso queriam que Paulo permanecesse ali, mas ele, guiado pelo Espírito Santo de Deus, falou que não era o momento, mas que voltaria, se Deus assim permitisse, e Deus permitiu. No capítulo 19, irmãos, não é o início da terceira viagem missionária, mas a gente pode dizer assim que é o ápice da terceira viagem missionária, porque o início já é naquelas primeiras regiões da Galácia e da Frígia, aonde ele estava passando e confirmando as igrejas que haviam sido fundadas. Agora, quando ele chega em Éfeso, queridos, ali grandes coisas aconteceram da parte de Deus através do apóstolo Paulo, e que fizeram, irmãos, com que na cidade de Éfeso se formasse também uma grande igreja que não apenas servia ao Senhor com fidelidade, mas que também logo começou a enviar discípulos para outras regiões da Ásia, e assim o Evangelho ia se expandindo e o nome do Senhor ia sendo glorificado. Amém? Essa cidade, irmãos, de Éfeso, como eu já falei aqui anteriormente, uma cidade muito importante, uma cidade que era uma referência em toda aquela região da Ásia Menor, tanto culturalmente, quanto até mesmo no sentido de religiosidade. Você lembra que eu falei, ficava ali o templo de Diana, que era inclusive uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então aquela cidade, mas é uma cidade muito envolta também em idolatria, no paganismo, mas o Senhor tinha um propósito de salvação naquele lugar. O Senhor tinha um propósito de libertação naquele lugar, e através da vida do apóstolo Paulo e do ministério que ele exerceu por 3 anos naquela cidade, esse propósito de salvação e de libertação na cidade de Éfeso se tornou realidade. Amém? A Bíblia diz, irmãos, que quando ele chega na cidade de Éfeso, versículo 1 ainda, ele já encontra ali alguns discípulos. O versículo número 6 que a gente leu fala que esses discípulos eram 12, 12 varões que já estavam ali. Esses discípulos, irmãos, que o texto faz referência, eram pessoas que já
criam em Jesus, mas não haviam ainda sido evangelizados da forma correta. Quando a Bíblia fala que eles já eram discípulos, e para os quais eles já tinham aberto o coração, tanto que recebem de bom grado a palavra que veio do apóstolo Paulo, é porque eles já tinham ouvido, olha só, a pregação de João Batista. João Batista, você lembra disso? Apontava para Jesus, chamava o povo ao arrependimento e anunciava que logo após dele viria um, e esse sim era o Salvador. Esses discípulos, irmãos, eles não conheciam, a gente entende isso no texto, a totalidade da pregação do Evangelho. Eles de alguma forma receberam a ministração que João Batista fazia, eles arrependeram-se, porque a Bíblia diz que eles foram batizados no batismo de João, então eles arrependeram-se dos seus pecados, dos seus maus caminhos, mas eles estavam como ovelhas sem pastor, sem direção, sem saber como se posicionar, sem saber qual seria o próximo passo na sua caminhada de fé. E quando eles são encontrados ali pelo apóstolo Paulo, algo chama muito a nossa atenção no versículo 2, porque Paulo fala assim: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Então note que sim, eram irmãos piedosos, eram irmãos que haviam se arrependido, descido as águas batismais num batismo de arrependimento, mas não conheciam a totalidade da pregação do Evangelho. E olha, irmãos, note como isso é prejudicial. Note como não conhecer a totalidade da pregação do Evangelho faz com que haja, entenda que eu vou abrir um parênteses aqui, você vai entender, não é uma expressão chula que eu vou falar, mas para você entender, faz com que haja, irmãos, por aí, crentes meia boca, crentes meio mancos, crentes que não conhecem a totalidade da revelação daquilo que o Senhor tem para as suas vidas. Isso aqui, irmãos, é para nós, primeiramente, um lembrete de valorizarmos o ensino e a prática da palavra de Deus. Amém? O que tem, irmãos, de crentes hoje, em vários batismos por aí. Algum tempo atrás, irmãos, houve algo muito lindo aqui na Praia Central de Balneário Camboriú, onde milhares de pessoas foram batizadas, depois de passarem uma madrugada ali, com um show gospel que teve ali na praia, virem o nascer do sol e se batizaram nas águas. Muito lindo, irmãos, principalmente quando a gente vê sob a ótica daqueles vídeos que são feitos, muito lindo. Mas enquanto eu via, irmãos, aquelas cenas, eu ficava me perguntando: que batismo é esse? Que batismo é esse sem conhecer verdadeiramente o Evangelho? Que batismo é esse levado muitas vezes por emoção ou por conveniência? Que batismo é esse? E nós precisamos entender isso, irmãos. Entenda que eu não estou fazendo uma crítica. É óbvio que é mais interessante que haja ali na Praia Central um show gospel, onde vai haver provavelmente a maioria de pessoas decentes, prudentes, ao invés de bebedeira e uso de drogas. É óbvio que a gente apoia inclusive eventos como esse, mas a gente não pode, irmãos, perder a noção de que o Evangelho do Senhor Jesus não é algo raso, não é algo superficial, não é algo que você numa noite de efusão e de emoções você vai estar inteiramente aprofundado e ciente daquilo que está fazendo. Aleluia. Só que muitas vezes, irmão, nós temos visto esse batismo se repetir, um batismo de quem verdadeiramente não conhece Cristo, de quem verdadeiramente não foi transformado por Cristo, de quem verdadeiramente não recebeu o Evangelho na sua totalidade para a sua vida. Aleluia. Isso não serve para nós, primeiramente, entenda algo, valorize o aprendizado da palavra, valorize o discipulado que está sendo feito com a tua vida. Aleluia. Valorize, irmão, quando muitas vezes o pastor vem e confronta. Às vezes, irmão, nós recebemos irmãos de outras denominações e nós recebemos com amor, com alegria, com o coração aberto, mas muitas vezes nós precisamos os confrontar.
não porque queremos brigar, não, impor a nossa visão, não porque queremos impor aquilo que nós achamos correto, não, mas é porque muitas vezes, infelizmente, pessoas não foram verdadeiramente discipuladas e ensinadas no verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus. E entenda algo, irmãos, é mais difícil pregar para quem já é crente. É mais difícil pregar para quem já acha que sabe e muitas vezes está equivocado em algumas situações. Então valorize isso, cuide. Deixa eu dizer algo para você, convide pessoas para estar aqui aprendendo a palavra de Deus e diga, olha, nós estamos aprendendo, né? De repente você vai encontrar assim, olha, eu gosto de culto de revelação, e aí você vai falar assim, eu tenho culto de revelação para te levar, quarta-feira lá na minha igreja, não, isso aqui é culto de revelação, tá? Biblicamente falando, isso aqui que nós fazemos na quarta-feira é culto de revelação, não é o que é feito em alguns lugares, óbvio, respeitando todo esse tipo de visão e crença, mas você está num culto de revelação nessa noite. Através da palavra, Deus revela a sua vontade para a tua vida. Através da palavra, Deus revela aquilo que precisa ser moldado e mudado ainda na tua vida. Através da palavra, Deus revela o posicionamento que você precisa ter, tanto quanto igreja, como cidadão no meio da sociedade, como homem, como mulher, esposa, filho, pai. Através da palavra de Deus, o Senhor revela a sua vontade e a sua verdade para nós. Aleluia. Eu preciso sempre lembrar e esclarecer, irmãos, que somos pentecostais e cremos também que há o dom de profecia e de revelação ministrado pelo Espírito Santo de Deus. Cremos nisso também, queridos, como igreja. Mas infelizmente muito do que tem acontecido aí não é o Espírito Santo de Deus revelando. Amém? O Espírito Santo de Deus está revelando aqui, quando você está com a tua Bíblia aberta. Quer ouvir a voz de Deus? Abre a tua Bíblia. Mas eu queria assim, só eu e Deus. Então abra a tua Bíblia sozinho. Vai ser só você e Deus. Abra a tua Bíblia lá no secreto do teu quarto. Vai ser só você e Deus. Aí você fala com Deus através da oração e Deus fala contigo através da palavra. Que diálogo maravilhoso. Aleluia. Então note, irmãos, que esses irmãos precisavam conhecer mais. E glórias a Deus que conheceram, porque nós vamos ver um pouco mais na frente que esse grupo de irmãos, eles vão ser pouco tempo depois já enviados, e Paulo vai enviá-los para que eles continuem pregando e ensinando o Evangelho do Senhor em toda a região da Ásia. Amém? Olha a importância de você sentar, abrir a tua Bíblia e aprender a palavra de Deus. Olha a importância de você não ficar. Esses irmãos aqui, irmãos, poderiam ser aquela pessoa mente fechada. Não, nós já temos a nossa fé, nós já temos a nossa crença, nós já sabemos o que precisamos. Mas não, eles tinham um coração quebrantado, disposto a aprender, disposto a ouvir, disposto a ser confrontado. E quando nós temos esse tipo de posicionamento, queridos, Deus opera grandes coisas em nossas vidas. Então, eu aconselho a você aqui, irmão, nunca fecha onde passa a régua, como a gente costuma dizer, no sentido de aprender a palavra de Deus. Nunca pense que você já aprendeu tudo, que você já sabe tudo. Amém, queridos? Deus sempre tem algo a mais ainda para revelar a você através da sua palavra. Irmão, isso acontece comigo diariamente. Cada vez que eu abro a palavra de Deus, eu me surpreendo, porque até mesmo em textos que eu já cansei muitas vezes de ler e de ministrar, o Senhor vai revelando coisas novas para mim. Eu digo para você que isso pode e deve acontecer também com você. Bem? Versículo 3: perguntou-lhes então, em que sois batizados? Lembra que eu falei? No batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo.
E agora no versículo 5 diz que aqueles que ouviram foram agora mais uma vez batizados, então, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, glórias ao Senhor Jesus. Versículo 6: impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, que falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Queridos, versículos 6 e 7 aqui, irmãos, vai apontar para nós algo que eu até falei aqui recentemente, que a Bíblia seguidamente aponta. Essa imposição de mãos do apóstolo Paulo sobre aqueles homens que nesse momento em que Paulo impôs as mãos, já haviam sido batizados nas águas em nome do Senhor Jesus. Então note, eles já criam, mas não conheciam por inteiro o Evangelho. Eles são agora apresentados ao Evangelho de Cristo Jesus, batizados em nome do Senhor Jesus. E aí nós vemos que num movimento após o seu batismo em águas, Paulo impõe as mãos sobre eles, e eles também são cheios do Espírito Santo. E o texto diz que falavam línguas e profetizavam. Esse texto aqui, irmãos, é um texto muito importante, principalmente para nós pentecostais, porque é um texto, irmãos, que aponta também para nós, para uma verdade, que nós sabemos que existem interpretações teológicas diferentes sobre o assunto. Por exemplo, interpretações teológicas que chamam o batismo com o Espírito Santo o momento em que a pessoa recebe Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E aqui a gente precisa explicar isso, mas que a ação de alguém se converter já é do Espírito Santo. É Ele que quebranta nosso coração, é Ele que nos faz ter esse quebrantamento, arrependimento e posicionamento de nos convertermos ao Senhor Jesus. Então, algo que a gente precisa, irmãos, que a gente como pentecostais diferencia, separa essa ação do Espírito Santo no momento da conversão com aquilo que nós chamamos de batismo com o Espírito Santo. Você entende isso nessa noite? Sim. Irmãos, eu não vou entrar aqui, porque não é o caso ficar debatendo, apontando. A gente respeita todo tipo de visão teológica. Nós temos a nossa. E a nossa, irmãos, aponta justamente nessa palavra para sim um evento distinto que aconteceu com aqueles discípulos que já haviam crido no Senhor Jesus, já haviam descido as águas batismais, duas vezes. Primeiro desceram o batismo de João e depois foram batizados em nome de Jesus Cristo. E posteriormente a isso, quando Paulo impõe as mãos sobre eles, eles são então agora aquilo que nós chamamos de batizados com o Espírito Santo de Deus. Amém? Você entende isso nessa noite? Amém. Isso aqui, irmãos, é algo que eu quero falar para você nessa noite. Busque esse batismo com o Espírito Santo de Deus. Entenda que sim, pode haver a conversão, e entenda que ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, irmãos, é quando você ouve a palavra de Deus. Primeiramente, quando você se converte, já é a ação do Espírito Santo. Quando você ouve a palavra de Deus, recebe no teu coração e põe ela em prática na tua vida, você está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, é isso mesmo. E se você fizer isso, você vai produzir fruto do Espírito na tua vida. Amém? Só que o Senhor tem algo ainda mais para a tua vida. O Senhor tem algo ainda mais para a tua caminhada de fé. E eu digo para você nessa noite, não feche o teu pensamento, o teu coração quanto a este algo a mais que o Senhor tem para a tua vida. Amém? Porque você não iria a águas mais profundas que o Senhor quer que você entre? Por que você não iria a águas mais profundas que o Senhor permite você entrar? Então busque com zelo, busque com amor, busque querendo esse mover do Espírito Santo na tua vida, e você também alcançará. Amém, igreja? Você entende isso nessa noite? Note que ao receber, irmãos, e aqui fica muito claro esse evento distinto, que faz com que estes homens agora comecem a falar em línguas e profetizarem naquele lugar. Então você vê claramente aqui um evento distinto após a conversão, após inclusive o batismo em águas. Amém? Seguimos ali o verso 7, diz que estes eram ao todo uns 12 varões. Versículo 8: entrando na sinagoga,
falou ousadamente por espaço de 3 meses, e disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Queridos, versículo 8 vai apontar para aquilo que Paulo sempre fazia quando chegava numa cidade. Você lembra, né? Ia para uma sinagoga e começava a ensinar, pregar. Só que, como sempre acontecia também, né, os judeus, na sua grande maioria das vezes, endureciam seu coração. Aconteceu também na cidade de Éfeso. A Bíblia diz que eles começaram a endurecer o coração, não obedecer e ainda falar mal do caminho do Senhor Jesus. Ou seja, começaram além de tudo murmurar ainda, contra aquilo que estava sendo ensinado pelo apóstolo Paulo. E nós vemos então, irmãos, que nesse momento Paulo toma mais uma vez uma decisão, como também acontecia seguidamente nas cidades que ele passava. E em Éfeso não foi diferente. Os judeus da sinagoga endureceram o seu coração. Agora Paulo faz algo que eu entendo assim, irmãos, como uma estratégia do céu, e uma estratégia inclusive pioneira no Evangelho, porque no versículo ali de número 7 ainda, no versículo de número 9, vai apontar na parte B do versículo para 2 ações que Paulo toma. Primeiro, ele separa os discípulos. Lembra daqueles 12 discípulos iniciais? Depois de 3 meses, após serem batizados em nome do Senhor Jesus, receberam o Espírito Santo de Deus, e imagina ficar junto com Paulo ali, um discipulado aí de 3 meses. Eles agora são separados também, e esse ser separado ali, irmão, significa que Paulo estava agora os enviando também para fazer a obra. Aleluia. Então note que eu falei lá atrás, que a exposição verdadeira e genuína da palavra de Deus vai trazer sempre frutos que glorifiquem a Deus e façam com que a igreja do Senhor cresça, se expande, e o nome do Senhor assim vai sendo glorificado. Paulo toma 2 atitudes. A primeira é separar esses discípulos. Não sabemos aqui, o texto não revela no versículo número 9, mas no versículo número 10 a gente vai entender que esses discípulos foram longe. Porque no versículo número 9 mostra a segunda parte da estratégia de Paulo. Ele separa esses discípulos, ele envia esses discípulos e ele encontra uma escola, irmãos, que era um lugar de debate. A escola na época no mundo grego era um lugar de debate de ideias. E ele encontra essa escola deste homem chamado Tirano, e ali ele agora vai começar a disputar com os gregos, ensinando, mostrando Jesus, confrontando a idolatria deles. E essas 2 estratégias, Paulo posicionado na cidade de Éfeso e os discípulos que foram separados por ele, indo, fazendo a obra, vai agora no versículo de número 10, acompanhem comigo. Durou isso, ou seja, essa ação de separar os discípulos e de ele ensinar na escola de Tirano, durou isso por um espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Aleluia. Você pode glorificar a Deus por isso nessa noite. Note, irmãos, que a estratégia, que eu sei que foi o Espírito Santo, que coloca na mente do apóstolo Paulo, mas quem pôs em prática foi ele. O posicionamento de ouvir, o direcionamento do Senhor, de se posicionar, de fazer a vontade de Deus, de fazer algo ousado. Paulo fez algo ousado ali, irmãos. Ele estabelece o centro do seu ministério numa escola de debates, de teorias, de filosofias da época, e envia os discípulos que ele já havia discipulado. E o verso 10 diz, irmãos, que todos que habitavam na Ásia chegaram ao conhecimento do nome do Senhor Jesus. Eu quero dizer para você, irmãos, que eu tenho orado e pedido ao Senhor estratégias também nesse lugar. Tenho orado, tenho clamado ao Senhor por estratégias. Amém? Mas essa estratégia não envolve só eu. Eu preciso pelo menos uns 12 junto com ele para enviar também. Aleluia. Amém?
talvez você não vai, aqueles discípulos foram para a Ásia inteira, talvez você não vai para a América inteira, mas se eu conseguir enviar você para o teu bairro, e lá no teu bairro você começar a impactar aquele lugar com o evangelho de salvação, com a palavra de transformação, queridos, grandes coisas acontecerão nesse lugar e o nome do Senhor será glorificado. Aleluia! Você entende isso nessa noite? Quero pedir para você, irmão, ore junto comigo, peça ao Senhor junto comigo estratégia. Irmãos, uma igreja que não se move, uma igreja que não se movimenta, que não busca sair das quatro paredes, uma igreja que não reage. O que Paulo fez aqui, irmãos, foi reagir. Você lembra? Os judeus da sinagoga endureceram o coração e fecharam as portas. Ele reagiu direcionado pelo Espírito Santo. Uma igreja que não reage, irmãos, que fica apática, que fica amarrada, né? Parece, irmão, que está de pés e mãos amarrados, não move, não faz nada, não alcança a rua, o bairro, a cidade. É uma igreja que precisa, irmão, ser confrontada pelo genuíno Evangelho do Senhor Jesus. Aleluia. Uma igreja, irmãos, que não se importa de que ao nosso redor almas estejam descendo diariamente a perdição. Uma igreja, irmãos, que não tem essa visão. Pastor, mas eu não sei como fazer, então vamos pedir estratégia para o Senhor. Tiago, escrevendo a sua epístola, fala assim: olha, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus. E ele fala assim: porque Ele dá. Já foi testemunhado aqui nesta noite. Na hora do trabalho você clama ao Senhor e Deus faz o quê? Ajuda. Na hora da enfermidade você clama ao Senhor, o Senhor faz o quê? Ajuda. Façamos isso também, irmãos, na hora de nos posicionarmos e levarmos o Evangelho adiante. Senhor, queremos estratégia. Senhor, queremos alcançar o nosso bairro. Senhor, queremos alcançar a nossa cidade. Senhor, estamos numa igreja que tem o nome O Brasil para Cristo. Senhor, nós realmente queremos ganhar o Brasil para Cristo. Aleluia. Mas ainda falta muito. Eu trouxe um dado aqui recentemente para vocês, um dado que me entristeceu muito, irmãos, que aqui na nossa região, na região sul, uma região, irmãos, que você tropeça às vezes em igrejas, toda esquina tem uma igreja aberta, parece. 22% apenas de cristãos evangélicos. É muito pouco, irmãos. É muito pouco. E a média nacional não difere muito disso. Há muito ainda para ser feito. Há muito ainda para conquistar. Há muitas almas ainda para ganharmos. Estou orando, estou pedindo, Senhor, permita que sejamos uma igreja verdadeiramente missionária. Não só missionária no sentido de orar pelos missionários e contribuir com os missionários que estão no campo. Permita, Pai, sermos uma igreja verdadeiramente, uma igreja que não se acomoda, uma igreja que não se acovarda. Uma igreja que reaja. Amém, igreja? Amém. Posso contar com você nesse sentido? Amém. Seja alguém que reaja. Assim como aconteceu com Paulo em Éfeso e em todos os lugares que ele chegava, o inimigo se levanta. Você se posiciona, o inimigo se levanta. Você decide fazer a vontade de Deus, a luta chega na tua porta. O diferencial, irmãos, daquele que está sendo guiado pelo Senhor é porque ele reage. Eu me posiciono, a luta vem, eu reajo. Eu me posiciono, o inimigo se levanta, eu reajo. Quando nós fazemos isso, irmãos, grandes coisas o Senhor opera através das nossas vidas. Você viu aí no versículo 10? Paulo mais 12. A Ásia inteira ouviu falar do Senhor Jesus.
pouco mais de 30 pessoas. Será que nós não conseguimos impactar uma cidade? Se Paulo mais 12 conseguiram levar o Evangelho para a Ásia inteira, o continente inteiro, será que nós não vamos conseguirmos impactar esse bairro aqui onde o Senhor permitiu que estejamos colocados? Eu respondo para você: sim, nós vamos. Sim, nós vamos nos posicionar, nós vamos reagir, nós vamos falar de Jesus e a obra do Senhor vai acontecer. Para ganharmos o Brasil para Cristo, primeiro precisamos ganhar o bairro dos municípios para Cristo. Balneário Camboriú para Cristo, Camboriú para Cristo, Santa Catarina para Cristo, a região sul para Cristo. Aí podemos então ganhar o Brasil para Cristo. Quantos entendem isso nessa noite? O Senhor desperte no teu coração nessa noite uma chama. Que o Espírito Santo sopre, de repente a chama apagou, só a brasa fumegando. Mas nessa noite o Espírito Santo pode soprar sobre esta brasa e a chama voltar a queimar na tua vida. A chama voltar a queimar no teu coração, aleluia. A chama de ser um cristão inquieto, um cristão que reaja, um cristão que se posicione. A luta vai acontecer, o inimigo vai se levantar, mas nós vamos nos posicionar e falarmos de Cristo neste lugar. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Paulo em Éfeso, os discípulos espalhados, o Evangelho nos abrangeu todo o continente. Deixa eu abrir um parênteses aqui para falar para você. Oremos pela Ásia mais uma vez. Infelizmente, a Ásia, hoje, 2000 anos quase depois disso acontecer, depois de por inteira ouvir falar de Jesus e numa grande proporção se converter a Jesus, hoje, irmãos, nações como a Turquia, aonde a maioria dessas cidades bíblicas que você ouve aqui falar, fica onde hoje está a Turquia. Hoje, os cristãos ali são a minoria. Então eu abro um parênteses aqui para dizer para você: ore por estas nações da Ásia, que infelizmente ao longo de 2000 anos passaram por um processo de descristianização, de islamificação, se essa palavra que nós dizer existe. E hoje, irmãos, na sua grande maioria, vivem longe da verdade do Evangelho. Amém? Então oremos pelas nações, oremos pela Ásia, oremos pelo Oriente, mas também nos posicionemos aqui onde nós estamos colocados. Amém? Versículo 11: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços, aleluia, e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Então note, irmãos, que toda essa ação direcionada pelo Espírito Santo de Deus, e que se põe em curso através do posicionamento do apóstolo Paulo e daqueles 12 discípulos, vai fazermos com que milagres e maravilhas acontecessem naquele lugar. Deixa eu dizer algo para você, irmão, tem uma frase, talvez você não ouça muito nos dias atuais, mas os crentes aí de 20, 30 anos atrás ouviram muito. Alguém já levantou a cabeça para saber qual é a frase. Mas é uma frase que diz assim, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. E essa, irmãos, é uma verdade que nós, como igreja, muitas vezes temos esquecido nos dias atuais. Quando nós nos colocamos, quando nós nos posicionamos, quando a igreja, irmãos, tem oração, tem posicionamento, tem palavra, tem o Espírito Santo direcionando, verdadeiros milagres e maravilhas acontecem
no meio da igreja do Senhor. Amém. Eu quero falar isso para você, irmãos, para incentivar a você. Não se conforme com o tanto que você tem se posicionado até o dia de hoje. Não se conforme com o tanto que você tem orado no dia de hoje. Não se conforme com o crente, com o obreiro que você tem sido no dia de hoje. Nós testemunhamos aqui nessa noite, irmãos, 2 testemunhos da ação do Senhor. Mas eu digo para você que poderíamos estar vendo muito mais milagres e maravilhas acontecendo em nosso meio. Poderíamos estar vendo sim muito mais. Então nós somos uma igreja de visão continuista, ou seja, nós não acreditamos que os dons eles pararam na era dos apóstolos. Nós cremos que o Espírito Santo continua curando, que o Senhor continua operando milagres, que o Senhor continua operando maravilhas no meio do seu povo. Ah, pastor, o maior milagre é a salvação. Claro que é, nós sabemos disso, nós pregamos isso. Mas isso, irmãos, não anula o fato de que o Senhor ainda assim opera milagre de cura, de libertação. Precisamos ser uma igreja, irmãos, que crê verdadeiramente, genuinamente, que ore, que clame com autoridade. Aleluia. Não orações de frases decoradas apenas. Não orações para cumprir os protocolos da igreja apenas. Não orações apenas para cumprirmos a liturgia do culto, não. Orações, irmãos, fervorosas, clamor de quem crê, de quem confia, de quem sabe que serve a um Deus vivo e que ainda opera no meio do seu povo. Aleluia. Você entende isso nessa noite? Amém. Irmãos, outra coisa que eu estou orando é para que o Senhor nos desperte ainda mais na oração. Que o Espírito Santo derrame sobre nós dons espirituais. A Bíblia diz que Ele faz isso segundo a sua vontade, segundo o seu querer. E sabendo disso, você deveria se interessar em receber dons do Espírito Santo sobre a tua vida. Sabendo de que o Espírito Santo derrama sobre a sua igreja dons espirituais, segundo a sua é dele, a vontade dele. Você deveria pelo menos se importar, aleluia. Você deveria pelo menos dizer assim: Senhor, eu quero conhecer um pouco mais, eu quero viver um pouco mais. Eu não quero ser só crente de carteirinha, não, Senhor. Eu quero mergulhar em águas profundas. Quero ver o teu agir sobrenatural acontecendo no meio da igreja, na minha vida em particular. Quanto você tem desejado isso? Quanto você busca isso? Isso pode dizer, irmãos, revelar para nós por que nós vivemos num tempo que sim, Deus ainda opera, mas é um tempo em que nós identificamos que os milagres estão cada vez mais raros e escassos no meio da igreja. Vivemos em uma época, irmãos, em que parece que houve uma divisão entre o entendimento das Escrituras e a ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. E até mesmo igrejas, irmãos, que presenciaram ao longo de anos muitos milagres e maravilhas acontecerem, hoje passam por um tempo de escassez. Curiosamente, irmãos, é um dos tempos onde mais se tem acesso à palavra, estudos teológicos, ensinos, discipulados, e parece que houve uma divisão, né? Ou você é emocional demais, ou você é racional demais. Ou você se aprofunda demais na palavra de Deus e aí começa a olhar, né, com certa desconfiança para alguns moveres, para algumas ações. Ou você esquece a letra, né, e mergulha no emocionalismo. Irmãos, precisamos entender que nenhum dos dois lados provém do Senhor para a sua igreja.
O conhecimento, o estudo, o aprendizado da palavra de Deus não pode gerar frieza no meio da sua igreja, pelo amor de Deus. Aliás, quanto mais nos aprofundarmos em conhecer ao Senhor na sua palavra, mais avivados, teoricamente, teríamos que ser. Você entende isso nessa noite? Amém. Paulo está discipulando, Paulo está ensinando numa escola, irmãos, filosófica da época. Paulo, irmãos, era um mestre, não apenas nas escrituras, mas em muitos outros assuntos. Ainda assim Deus operava milagres e maravilhas. E chegou ao ponto, irmãos, e entenda que isso que é narrado aqui no versículo número 12, irmãos, nós sabemos que são ações pontuais, de um lenço ser levado e alguém ser curado, de um avental que Paulo usava ser levado e um espírito maligno bater em retirada. Mas isso aponta para nós, irmãos, ao poder ilimitado que se encontra na pessoa de Jesus Cristo e opera no meio da sua igreja. Amém. Aleluia. Você não vê, irmãos, em outros momentos, e essa situação em específico acontecer. Você encontra algo muito forte também da sombra do apóstolo Pedro gerar cura. Mas a gente entende, irmãos, que são momentos específicos e pontuais, mas que apontam para o poder ilimitado do Senhor. Ou seja, quanto mais nós nos aprofundamos em conhecer o Senhor, quanto mais aprendemos da sua palavra, teoricamente falamos, mais milagres e maravilhas deveriam ser vistos no meio da sua igreja. Quando isso não acontece, é porque está havendo muito estudo, mas pouca prática da palavra de Deus. Muito conhecimento, muita letra, muito curso, muita imersão, muita técnica e pouca vivência. Você entende isso nessa noite? Eu oro, irmãos, para que nós não sejamos de nenhum desses extremos. Amém? Eu oro para que tenhamos o equilíbrio que o Espírito Santo inclusive dá para nós, que tenhamos cada vez mais conhecimento, revelação do Senhor pela sua palavra. E eu falo sempre aqui, irmãos, que o conhecimento da palavra, o Evangelho não fecha a mente, como lá fora é dito que o Evangelho fecha, pelo contrário, o Evangelho expande a nossa mente. O Evangelho nos faz entender e ver coisas, irmãos, que o homem carnal não vê e não entende. É verdade ou não é? Você vê e entende coisas que o homem carnal não entende. Pode ser doutor, bacharel, seja o que for, em especializações que for. Você vê e entende coisas que o homem carnal não vê e não entende. Então o Evangelho não fecha, pelo contrário, ela abre, ela expande o teu entendimento. Agora, irmãos, que nós tenhamos também, e eu volto a dizer aqui, que você volte a buscar. Talvez você tenha parado. Volte a pedir, volte a buscar, volte a desejar, como a corça anseia pelas águas. Lembra da palavra de segunda-feira? Aleluia. Volte a desejar essa presença sobrenatural de Deus na tua vida. Irmãos, Paulo, grande homem de Deus, grande mestre, grande apóstolo, mas ele foi feito na mesma matéria que eu e você fomos feitos. Ele serviu o mesmo Senhor que eu e você servimos. Ele anunciava o mesmo Cristo que eu estou anunciando para você aqui nessa noite. Por que é que nós deveríamos viver um evangelho diferente? A Bíblia diz, irmãos, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É por isso que eu creio, nós já temos testemunhado milagres nessa igreja. Milagres.
mas eu creio que ainda mais nós testemunharemos. Se você conhece, irmãos, a história dessa igreja, você sabe que ela nasceu, ela foi forjada, ela foi construída com milhares e milhares de testemunhos de milagres. Milagres que impactaram a sociedade 70 anos atrás, que assustaram a sociedade 70 anos atrás. Eu estou orando, irmãos, para que nós venhamos viver o despertamento, que nós venhamos vivermos um tempo de profundo conhecimento das Escrituras, de entender pela palavra de Deus a sua vontade para nós, de entender que a palavra de Deus é a revelação do céu para nós, mas de não abrirmos mão dos milagres que desde o início da igreja acontecem, operados pelo Espírito Santo de Deus. Você entende isso nessa noite? Amém. Quero pedir para você, ore comigo nesse sentido. Amém, irmãos? Coloque-se em pé para o Senhor Jesus. Semana que vem nós continuamos no capítulo 19. Nós temos coisas tremendas para nós aprendermos, estudarmos e sermos alimentados pelo Senhor nessa palavra. Mas eu quero orar por você nesse momento. Quero orar, irmãos, e se você entendeu a palavra de Deus, você sabe que ela falou contigo, tanto no sentido de sermos uma igreja que se posiciona, que reage, que não fica parada, que não fica de braços cruzados. E se Paulo e mais 12 irmãos conseguiram levar o Evangelho por toda a Ásia, eu creio muito, irmãos, que nós conseguiremos espalhar o Evangelho nessa cidade. Pelo menos nessa cidade, irmãos. Eu quero que você creia comigo nessa noite. Aleluia. Feche os olhos e comece a falar com o Senhor. Oh Espírito Santo de Deus. Aleluia. Tu és o mesmo, Senhor. O mesmo que desceu sobre aqueles discípulos da cidade de Éfeso naquele dia. O mesmo, Pai, que selou aqueles crentes fiéis e piedosos, que encheu-os de poder, de autoridade, de ousadia, de tal forma, Pai, que depois de 3 meses apenas, Senhor, eles foram comissionados e levaram o Evangelho por toda a Ásia. Tu és o mesmo, Senhor. Tu és o mesmo que operava através da vida do apóstolo Paulo. Tu és o mesmo, Pai, que operava e fazia com que milagres e maravilhas acontecessem naquele lugar. Eu quero crer, ó Pai, que mais alguém entendeu essa palavra nessa noite. Eu quero crer, ó Pai, que mais alguém está se posicionando nessa noite. Eu quero crer, ó Pai, que mais alguém será junto comigo, estes 12, ou talvez estes 15, ou talvez estes 20, que vão levar o Evangelho nessa cidade, que vão impactar esta região. Quero crer, ó Pai, que o Senhor está, ao contemplar os teus filhos nessa noite, enxergando, Pai, corações abertos, corações genuínos, corações que não importa, Pai, o batismo e a experiência que já tiveram, ainda são dispostos a serem ensinados, ainda são dispostos a receberem mais de Ti nas suas vidas. Levanta, Pai, neste lugar. Eu quero ser ousado, Pai, nessa noite. Eu não vou pedir 12, eu vou pedir 20 nessa noite. Eu quero ser ousado, Pai, diante de Ti nessa noite. Quero te pedir, ó Pai, levanta junto comigo nessa cidade, Pai, 20 pessoas. Para impactar, ó Pai, essa cidade com o verdadeiro, com o genuíno Evangelho.
para impactar, Pai, as cidades vizinhas, aquelas que estão ao nosso entorno. Levanta, Pai, pelo menos 20, Pai, nesse lugar, que tenham uma chama queimando no seu coração. Que sejam, ó Pai, comissionados, que vão, ó Pai, nas suas ruas, nos seus bairros, nos seus trabalhos, levando a preciosa semente do Evangelho. Senhor, enche, Pai, esta igreja do Teu Espírito Santo. Nós sabemos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo já agiu em nossas vidas, porque senão não haveria ninguém dentro deste templo nessa noite. Mas eu peço, Pai, a Ti, Pai, que seja derramado dons espirituais sobre esta igreja. Eu oro e clamo a Ti, Pai, por dom de cura, Pai, revelado e distribuído nesse lugar. Eu oro, Pai, para que o Senhor levante homens e mulheres com poder e autoridade para pôr as mãos sobre os enfermos, para expulsar espíritos imundos, para levar a Tua palavra e glorificar ao Teu nome aqui na terra. Senhor, que alguém nessa noite, Pai, diga: Pai, Senhor, eu quero sair do raso, eu quero sair do superficial, Senhor, eu quero mergulhar, eu quero conhecer tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida, eu quero ser cheio de tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Levanta, Pai, ministérios nessa noite, neste lugar. Confirma, Pai, ministérios nessa noite, neste lugar. Confirma, Senhor, a vida destes homens e mulheres, ó Pai, aquilo que o Senhor já tem planejado para as suas vidas. Senhor, eu oro, Pai, eu clamo a Ti para que mais e mais e mais testemunhos de milagres, de maravilhas venham acontecer em nosso meio. E nós sabemos, Pai, que para isso acontecer nós não precisamos, e pelo contrário, nós não devemos abandonar o estudo, o aprendizado da Tua palavra. Nós entendemos, ó Pai, que a letra, Senhor, o conhecimento da Tua palavra não vai nos tornar frios, não vai nos tornar, ó Pai, duvidosos quanto ao Teu agir. Nós sabemos, Pai, que a Tua palavra trará discernimento para entender aquilo que provém de Ti em nosso meio e aquilo que não provém de Ti em nosso meio. Levanta, Pai, desperta uma igreja poderosa nesse lugar, uma igreja avivada nesse lugar. Uma igreja, Pai, que viva diariamente, colocando em prática a Tua palavra e testemunhando milagres e maravilhas acontecendo em nosso meio. Aleluia, aleluia, aleluia. Que o Teu mover, ó Pai, se multiplique em nossas vidas. Que o Teu mover, ó Pai, alcance mais pessoas. Que o Teu mover, ó Pai, testifique daquilo que o Senhor planejou e está operando neste lugar. E acima de tudo, Senhor, em nossas vidas, o Teu nome, Pai, seja glorificado. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Em nome de Jesus nós oramos.